Fala, amantes de futebol! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Anticlubista! Hoje nós vamos contar a breve história de um craque dos gramados, que infelizmente nos deixou cedo demais. O fenômeno Denner foi um jogador sensação da Portuguesa, que morreu aos 23 anos, no início de uma promissora carreira no futebol. Nascido em 2 de abril de 1971, Denner Augusto de Souza era de uma família humilde e, após a perda do pai, aos 8 anos, ele e seus irmãos tiveram que começar a trabalhar cedo para ajudar a mãe. Por isso, apesar de ter entrado para as categorias de base da Portuguesa aos 11 anos, em 1986, precisou sair para ajudar nas despesas de casa. O adolescente estudava de manhã, trabalhava de tarde e à noite jogava futsal pelo Cachê, defendendo o Colégio Bilac, pelo qual foi campeão de torneios intercolegiais. Denner ainda teve uma breve passagem pelo São Paulo, em 1988, mas não teve sucesso e, após 2 meses no clube, retornou para casa. Ainda em 1988, aos 17 anos, o jovem atleta voltou às categorias de base da Associação Portuguesa de Desportos. Não demorou muito para o técnico da equipe profissional, José Wilson, levar o jogador para estar entre a equipe principal. Durante 3 anos, o jogador treinou entre os profissionais, enquanto ainda atuava pelas categorias de base do clube. Em 1990, Denner comandou a Lusa até o título do Campeonato Paulista Sub-20. No ano seguinte, em 1991, o jovem atacante foi destaque da Copa São Paulo de Juniores, levando além da taça de campeão pela Portuguesa, ainda conquistou o título de melhor jogador do campeonato. Denner ainda teve direito a gol na final contra o Grêmio, que teve o placar mais elástico de uma final da Copinha, 4-0 para a equipe paulista. Depois dos títulos da base, Denner subiu em definitivo para a categoria profissional da Portuguesa. No mesmo ano, o jogador ainda foi convocado para atuar pela primeira vez defendendo a seleção brasileira. No jogo contra a Argentina em Buenos Aires, o fenômeno Denner entrou já no fim da partida e, mesmo com poucos minutos, ainda foi o responsável por iniciar a jogada que levou o terceiro do Brasil. Denner fez parte do grupo que não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona. O jovem atacante virou a estrela da Portuguesa. Ainda em 1991, fez o gol que é considerado até hoje o mais bonito da história do Estádio Canindé. O jogador atuou pela Portuguesa até 1993, quando foi emprestado para o Grêmio por 3 meses. Com 22 anos, o jovem atleta já tinha status de craque e foi na equipe tricolor que conquistou seu primeiro título pelo profissional. Pelo Grêmio, o atleta jogou em 28 partidas, marcando 4 gols com a camisa tricolor. Após os 3 meses de empréstimo, o Grêmio quis comprar Denner em definitivo, mas o clube não teve condições de pagar pelo passe da sensação do futebol nacional naquela época. O jogador retornou para a Portuguesa, onde disputou o Campeonato Brasileiro de 1993, em que a equipe ficou na 9ª posição. Em suas 2 passagens pela Lusa, o atleta atuou em 101 partidas e marcou 38 gols. Em 1994, Denner foi emprestado mais uma vez. Agora no Vasco, o jogador conquistou a Taça Guanabara e a paixão da torcida cruzmaltina. Ainda pelo Vasco, Denner fez uma excursão com o time pela Argentina, no amistoso contra o clube Newell's Old Boys. Recebeu elogios de Maradona, que era o craque da equipe rival, mas que fez questão de cumprimentar e elogiar o jovem atleta pelo seu talento. Pelo Vasco, Denner atuou em 17 jogos e marcou 5 gols. O último jogo do atleta foi em um clássico contra o Fluminense, em 17 de abril de 1994. A partida terminou empatada em 1-1 e o jovem craque foi expulso antes do fim do jogo. Denner aproveitou o fim de semana de folga em São Paulo junto com a família e também se reuniu com a diretoria da Portuguesa e do Stuttgart para negociar uma possível transferência. No dia 19 de abril de 1994, Denner voltava de São Paulo para o Rio de Janeiro e iria se reapresentar no Vasco para o treino da manhã. Mas por volta das 5h15 da madrugada,
Já na capital carioca, o carro do atleta bateu em uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. O amigo Otto Gomes Miranda era quem dirigia o carro e acabou dormindo ao volante. O jogador estava dormindo no banco do passageiro e, infelizmente, não resistiu ao acidente. A perícia constatou que Denner estava com o banco inclinado no momento do acidente e que anulou a eficiência do cinto de segurança, que acabou asfixiando o jogador e permitindo que ele batesse a cabeça no teto do carro. 2 semanas após a morte do jogador, o Vasco conquistou o tricampeonato carioca. Segundo o contrato de empréstimo do jogador, o Vasco deveria ter feito um seguro de vida para o atleta durante a permanência no clube carioca. Porém, esse seguro não foi feito e a Lusa, junto com a família do atleta, precisou entrar na justiça e só 10 anos depois da morte o clube conseguiu receber o que era devido pelo Cruz Maltino. Denner tinha esposa e 3 filhos pequenos que tinham direito ao seguro do jogador. Porém, a esposa do atleta precisou legitimar seu casamento, pois apesar de estar com o atleta desde os 18 anos, o casal nunca oficializou a união. A viúva e os filhos só conseguiram receber a parte que lhes era devido 13 anos após a morte do jogador. A morte tão precoce de um dos destaques do futebol brasileiro da época pegou todos de surpresa. Para homenagear a breve história do jogador, foi disputada ainda em 1994 a Copa Denner, um torneio que reuniu Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, além da Portuguesa e do Santos. O Peixe foi o campeão da disputa, numa vitória por 4-2 sobre o Galo. Além disso, foi colocada uma placa no local do acidente com a frase "Aqui morreu um poeta do futebol". A placa sumiu inexplicavelmente e no lugar foi pintada uma homenagem à mão para o jogador. Em 2012, a Lusa também homenageou o jogador, lançando uma camisa comemorativa em referência ao gol mais bonito do Canidé, com parte das vendas destinada à família do craque. Já em 2016, foi lançado o livro Denner, O Deus do Drible, uma biografia do jogador escrita por Luciano Birajara Nassar. Outra homenagem foi feita pela Federação Paulista de Futebol e pelo Globoesporte.com, que criaram o Prêmio Denner para denominar os gols mais bonitos da Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir da edição de 2019 da competição. E mais recentemente, já em 2021, nos 27 anos de morte do jogador, a FIFA postou em seu perfil oficial do Twitter uma homenagem ao jovem craque. A mensagem do órgão máximo do futebol dizia: "Ele foi apontado como o próximo Garrincha. Impressionou ninguém menos que Diego Maradona com esse drible, quando defendia o Vasco da Gama contra o Newell's Old Boys. Nesse dia, em 1994, a grande promessa brasileira Denner morria tragicamente em um acidente de carro." Essa foi a história da perda de um dos mais jovens promissores craques do futebol brasileiro. Você conhecia a história do Denner? Se lembra de mais algum jogador com uma história que precisa ser lembrada? Conta aí, quem sabe a gente não faz um vídeo sobre ele também. Ah, e não deixe de se inscrever no canal e deixar um joinha, porque isso nos ajuda demais. Beijos e até o próximo vídeo!